Pode se sentar. Glória a Deus. Sabe, queridos, é um grande engano, é uma tolice a gente desconsiderar o fato de que nós vivemos em constante guerra. É nesse contexto, e não do contexto de que a gente não pode nunca dar uma descansadinha, é nesse contexto que a Bíblia diz que não é aqui o nosso descanso. Então eu queria que você desse essa notícia para alguém. Diga assim: estamos em guerra. Diga assim: estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E em dias de guerra, querido, o inimigo, ele vem nos afrontar. Estamos vivendo como igreja brasileira, como igreja moderna, dias de grandes afrontas. Dias onde o inimigo tem tentado desconstruir valores, estatutos e princípios pré-estabelecidos por Deus desde o início dos tempos. Temos vivido afrontas no campo pessoal. Como eu tenho sido atacado nos últimos dias, por inimigos de fora, por inimigos de dentro. Todos os dias eu ouço coisas ao meu respeito que eu não gosto de ouvir. Todos os dias Satanás usa alguém para te descredenciar, para te desqualificar, para questionar o seu chamado, para questionar a sua identidade em Deus. Sabe qual é o propósito de Satanás no meio disso tudo? Te esterilizar. E a gente vai vivendo uma vida desconsiderando que nós estamos em batalha e ficando vulneráveis às astutas ciladas do inimigo para nos parar, para matar os sonhos, para nos tirar do caminho do propósito. E somos atacados. A Bíblia fala que por amor a Cristo nós não somos entregues à morte todos os dias, mas o dia todo. A gente está em guerra. E a gente precisa ter isso em mente. Não é só o pastor, todo crente em Jesus Cristo vive constantes batalhas. Quantos essa semana viveram algum tipo de batalha? Quantas vezes disseram que Deus não tinha chamado, que sua unção não era legítima, que sua história não ia para frente, que você não daria certo, que Deus não era contigo, que o seu fim tinha chegado? Quanto se eu ganhasse R$100 por cada decreto de morte, de fim, de fracasso que eu recebi, eu estaria milionário. E fato é que existem momentos da vida que a gente olha e parece que Deus não é mais com a gente. Existem momentos da vida que a gente olha e parece que a gente está sozinho. Sabe aquele momento da vida quando é igual para quem pega onda? Quando o mar está flat. O que é o mar flat? Os surfistas vão entender. Não vem onda, está parado. Você não sabe se você está na praia ou numa piscina. Nada acontece. Tem momentos da nossa vida que parece que está flat. A coisa não anda, a coisa não vai. Você fez tudo direitinho e ainda assim você não rompe. Ainda assim a situação não muda. Ainda assim você parece... E nesses momentos sempre aparecerão Sanbalates e Tobias. Sempre aparecerão os falsos amigos. Sempre aparecerão aqueles lobos disfarçados de ovelha para falar: se Deus é contigo, por que você passa por isso? Se Deus é contigo, por que Ele não vê a sua dor? Se Deus é contigo, por que isso não muda? Se Deus é contigo, por que você passa por dores, lutas e aflições? Aonde Deus está no seu dia difícil? E eu falo isso porque eu te amo, eu falo isso porque eu me importo contigo, eu falo isso porque eu me preocupo contigo. Fala sempre pro teu irmão: Satanás nunca vai ser teu amigo. E o fato é que existem momentos da vida que você olha e você não consegue ver frutos em área nenhuma da sua vida. Você olha para a sua vida financeira e não há novidade. Você olha para a sua vida emocional e não há novidade. Você olha para a sua vida relacional e não há novidade. Você olha para a sua vida espiritual e não há novidade. E essa visão vai roubando de você a alegria do processo, a alegria de servir, a alegria de viver, a alegria de trabalhar. E você vai sendo nivelado pelo momento que você vive. E o tema dessa mensagem hoje é:
vencendo a esterilidade, chamados para frutificar. E o texto base é João capítulo 15. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, a Bíblia no celular, no tablet ou a Bíblia impressa. Ela também estará aqui no Data Show. Eu queria que você acompanhasse essa leitura junto comigo. Evangelho de João capítulo 15, a partir do versículo 1. Vencendo a esterilidade, chamados para frutificar. Se Deus me chamou para frutificar, por que eu não vejo frutos? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja bem, eu sou a videira verdadeira. Jesus falando, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele é cortado da videira, ele é excluído, ele é limado. Mas todo aquele que dá fruto é podado. Vocês já estão limpos, diga glória a Deus. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Não deixe ninguém roubar essa palavra sobre a tua vida. Fala assim, eu já estou limpo pela palavra de Deus. Diga isso, eu já estou limpo pela palavra de Deus. Aí Jesus, ele dá o segredo para você continuar bem na fita. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará quantos frutos, irmãos? Quantos? Vira para alguém e fala assim, ó, muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, muitos frutos. Esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Ou seja, os meus frutos levam glória para Deus. O Pai é glorificado através dos frutos da minha vida. O nome dele é glorificado. E dessa maneira vocês serão meus discípulos. Assim como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Agora ele fala propriamente do fruto. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu ordeno. E então já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. Ao invés disso, eu os chamo de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto,
permaneçam, fruto que permaneça, com o propósito de que meu Pai conceda a vocês aquilo que vocês pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, o fruto. Amem-se uns aos outros. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra é eterna. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Céus e terra hão de passar, mas a sua palavra permanecerá. Por isso, Deus, nós pedimos a liberação da palavra rema, para que, havendo compreensão no Espírito, haja edificação, e havendo edificação, sejamos transformados de dentro para fora, de dentro para fora. Meu defensor, justo e fiel, eu preciso. Quais são as circunstâncias que impedem uma frutificação? De repente, você está vivendo sob uma forte acusação, sob uma forte condenação, porque a sua vida não tem gerado alguns resultados que religiosos e fariseus modernos dizem que você tem que produzir, senão você não é crente, senão você não é santo, senão você deve estar em pecado. E a gente vai vivendo sob tanto jugo, que às vezes a leitura que a gente tem é que é melhor não ser crente, porque desde o dia que a gente virou crente, é tanta apurrinhação na cabeça, é tanto jugo, é tanta condenação, é tanta pressão, quando na verdade esse jugo não vem de Deus nem do Espírito. Esse jugo vem de homens que acreditam ser homens de Deus por cumprirem equivocadamente corretos uma meia dúzia de princípios, acreditando que por fazerem um protocolo correto e não viverem o mais profundo e supremo mandamento, que é amar a Deus e ao próximo, estão cumprindo a vontade de Deus. O verdadeiro fruto é o amor. Diga assim para o teu irmão: o verdadeiro fruto é o amor. Existem algumas razões que impedem a frutificação na vida de um crente. Uma delas é estar fora da estação de frutificar. Nem sempre a falta de frutos significa, aqui comigo, nem sempre a falta de frutos é pelo fato de você estar em pecado ou de alguma coisa estar fora do controle. Não, muitas vezes você não está frutificando exatamente por tudo estar sob o controle. Nenhuma árvore dá frutos o ano inteiro, existe uma estação para frutificar. Tanto é que a Bíblia fala que a vara frutífera ela é podada. Uma vara podada não frutifica. A poda, ela prepara esse ramo para uma nova temporada de frutos. Crente saudável também tem estação de não frutificar. É por isso que Salomão fez essa leitura. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de frutificar, tempo de não frutificar, acrescento eu. Às vezes, a sua falta de frutos não é o resultado de uma vida fora do propósito, não. No caminho do propósito, existem fases onde a gente não frutifica. O que é o ano da... Ô Patrícia, me ajuda. O ano sabático. A cada 50 anos, 50? 50, né? Jubileu. Não, é o sabático, que a terra tem que descansar. A cada 7 anos, existe uma cultura entre os judeus, onde eles não podem plantar nada. Porque a terra precisa descansar. O crente também, você frutifica. Só que chega um momento que para você não entrar no nível de esgotamento espiritual, o Senhor te poda. Já viu uma árvore podada? Como que ela fica no início? Ela fica esmirradinha, né? Ela fica sem graça.
Tem momentos que Deus bota um crente no banco. Tem um momento que Deus pega um sujeito em evidência e recolhe ele. Tem um momento que Deus comanda pessoas expressivas ficarem um pouco em silêncio. Marcelo teve um tempo que estava em atividade. Hoje Marcelo está se recuperando da poda. Imagina que você estava lá no auge e vem o Senhor, não Satanás, o próprio Deus, ele vem com o tesourão dele, plá, 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 e aquela juba fica pequenininha. A poda, para facilitar a compreensão, é como o cabelo da mulher que precisa cortar as pontas. Eu não sei explicar, mas por que a mulher corta as pontas do cabelo? Alguém me dá a informação técnica do assunto? Para crescer mais forte. Mas por que tem que cortar? Porque com o tempo ele vai ficando com pontas duplas, e isso vai impedindo o processo de crescimento. Então aquele cabelo que já estava lá no calcanhar, tipo a Rapunzel, vem lá com um tesourão de fogo e flapt, aí fica aquele cabelinho curtinho. E parece que Deus está querendo te boicotar, parece que Deus está querendo te atrasar, parece que Deus está querendo te detonar. Mas Deus está tirando as pontas duplas para que você seja mais forte, para que você continue na mesma performance. Por isso que uma árvore é podada. Mas todas as vezes que um crente em Jesus é podado, os juízes chegam. Olha lá, ó. Houve um ano que Patrício pregou na igreja mais do que eu. Sério, sério mesmo. Lá na cidade de Praiana. Houve um ano que Patrício pregou na igreja mais do que eu. Um ano que o pastor de vocês, eu me sentia num muro de fuzilamento. Era tiro de tudo que é lado. E o Patrício foi um refrigério na minha vida ao longo de todo aquele ano. Tinha dias que eu não tinha condições de pregar. Eu não tinha condições de pregar. E Deus usou o Patrício como um suporte maravilhoso naquele tempo. Houve um ano que Patrício no ano todo ia ter pregado na igreja as 3 vezes. Houve um ano que ele pregou mais do que eu. Houve um outro ano que ele praticamente não pregou. Em um ano, ele teve uma demanda muito além daquela regular. E o Senhor o preservou. E depois daquele tempo todo, ele falou assim: agora eu vou te podar. E o pastor não te ama mais, está sendo limado, tal. Eles sempre estão lá, irmãos. As aves de rapina sempre estão por ali tentando uma oportunidade de te devorar. Mas muitas vezes você não frutifica. Pelo propósito de Deus, existe uma estação para frutificar. Segundo motivo pelo qual a frutificação não acontece: falta de idade suficiente para frutificar. Falando de gerar vida, uma criança de 7 anos pode gerar vida? E se ela tiver relações sexuais, ela pode gerar vida? Com 7 anos? Não, irmão, pelo amor de Deus, biologia. Não. Essa menina e esse menino ainda não têm o necessário biologicamente para gerar vida. Entende, irmãos? Frutificação e fertilidade é exclusividade da maturidade. Algumas vezes você não frutifica ainda porque não chegou o tempo da frutificação. Mas existe alguns processos onde você não tem frutificação porque você ainda não tem maturidade espiritual para frutificar, maturidade profissional para frutificar, maturidade emocional para frutificar. Quando nós somos crianças, uma criança, ela está na condição de só receber. Uma criança só recebe. Mas na fase adulta, nós começamos a retribuir. Por isso que a criança não trabalha, por isso que a criança não ensina, por isso que a criança pouco dá. Ela só recebe ensino, recebe carinho, recebe cuidado, recebe amor. O problema são pessoas que passam uma vida inteira e nunca chegam a um nível de maturidade ao ponto de começarem a retribuir. E a retribuição é a frutificação. O pastor Márcio Valadão falou uma coisa espetacular. Ele estava dizendo o seguinte: ninguém nasce anão.
Aí ele falou o seguinte: nunca foi registrado uma criança que nasceu com 10 centímetros de altura. O anão, ele nasce um bebê normal, mas existe uma anomalia que impede o seu crescimento. Tem pessoas que sofrem de nanismo espiritual. Elas não crescem, elas não amadurecem, elas passam uma vida inteira na mesma meninice. São filhos que não querem crescer porque não querem encarar as responsabilidades da vida adulta. Passam uma vida inteira culpando seus pais pelos seus resultados, culpando seus pais por aquilo que eles não são, por aquilo que eles não têm, por aquilo que eles não conquistaram, pelos fracassos que eles tiveram. São pessoas que não conseguem ser frutíferas, longevas, porque elas não são maduras. A maturidade traz consigo responsabilidades. Pensa comigo. Se crescer é um bom negócio. Você é pequeno. Você, primeira coisa, não se preocupa com contas a pagar. Olha que pensa. Você não se preocupa de onde vem o dinheiro para comprar a comida que você come. Tão pouco como é que essa comida é feita. Você sabe que na hora que você precisa, a comida estará lá. Você não precisa se preocupar quando você está doente, porque alguém vai resolver o teu problema. Vão comprar o remédio, vão pagar o médico, vão te levar. Nem ir sozinho você não precisa ir. Escola, você tem todo o suporte necessário de professores, pais, amigos para te auxiliarem. Se você for menorzinho ainda, nem andar você precisa, que sempre tem um colo para te carregar. Te pergunto eu, crescer para quê? Para ter que trabalhar? Ter que andar, ter que ser o responsável pelos meus resultados, ter que ter responsabilidade de acordar e de dormir? Se nós analisarmos dessa maneira, crescer é um mau negócio. Por isso que muitas pessoas passam uma vida inteira dentro da igreja e não querem crescer espiritualmente, porque elas querem ficar nos bancos, sendo servido. Pastor, bota a mão na minha cabeça e faz uma oração forte de desencapetamento total aqui, porque minha vida está cheia de ziquezira. São pessoas que passam uma vida inteira dentro da igreja, esperando que alguém resolva os seus próprios problemas. A pessoa nunca diz: chega! Eu não sou aleijado, eu quero aprender a ouvir Deus, eu quero aprender a falar com Deus, eu quero aprender a me mover em Deus, eu quero aprender a guerrear a boa batalha, eu quero entrar no bom combate como Paulo entrou. Irmãos, com todo o conforto e comodidade da infância, eu tive uma infância espetacular. Pais presentes, irmãos lindos, não tanto quanto eu, mas lindos. já ouvi essa piadinha umas 1000 vezes, né, irmão? Vou começar a mudar. Tem que expandir minha criatividade. Mas eu não trocaria a vida adulta, apesar de todas as suas responsabilidades, por toda a tranquilidade da infância. Ser adulto tem um preço? Tem. Mas também tem muitos privilégios. Crescer é o curso natural da vida. Crescer é o propósito de Deus. Não crescer é uma anomalia. Entende uma coisa? Tem pessoas que estão na igreja há 10 anos. São as mesmas pessoas de quando se converteram. Isso é uma anomalia. O normal é que você cresça, que você conheça as Escrituras, que você aprenda a ouvir Deus. Existe o tempo de sentar, de ouvir, de ser servido, do leitinho na boca. Isso é normal. Normal não é, ao longo de uma vida inteira, isso nunca mudar. Imaturidade, diga assim para o teu irmão, imaturidade também impede a frutificação. Imaturidade gera esterilização. Eu estava vendo as razões pelas quais algumas plantas não frutificam. E eu encontrei algumas razões. Anomalias como excesso de água ou a falta de água. Incompatibilidade entre a planta e a terra. Tem frutos que só dão em lugares frios.
tem frutos que só nascem em lugares quentes. Essa é a terceira razão pelas quais algumas pessoas não frutificam. Elas são incompatíveis com os lugares aonde elas estão. O Kenneth Hagin, ele diz que fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer pode gerar morte. A gente tem que estar entendendo cada fase da vida e seu tempo. Existe o tempo de edificar, existe o tempo de sair, existe o tempo de chegar. E quando você começa a se mover fora do tempo de Deus, os frutos param. Porque aquilo que funcionava aqui não vai funcionar. Cada lugar, cada época, cada circunstância é um tempo. Em cada tempo existe uma maneira de nos movermos. O Silvio, enquanto solteiro, se movia de uma maneira. Agora que ele casou, ele precisa se adaptar ao novo estilo de vida. E a Camila está olhando para ele. Acho bom que mude mesmo. Entende, irmãos? Eu tenho conversado muito com os meninos a respeito do tempo de Deus para a vida deles. Quando a estação muda, o comportamento muda, não é assim? Está chegando o verão, o nosso comportamento muda, a nossa maneira de nos vestir muda, né? Já começa a vir as alças, as bermudas, né? O filtro solar, os óculos escuros. Quando vem o inverno, a gente fica um pouco mais em casa, já vem os casacões, o tipo de comida muda, o tipo de programa de final de semana muda, não é assim? Quando a estação muda, o comportamento muda, a maneira de viver muda. A gente tem que estar entendendo as estações de Deus, para que a frutificação não se encerre por uma incompatibilidade com o tempo. O tempo foi e eu fiquei, a estação mudou e eu fiquei. É a coroa de 70 anos querendo viver como uma garotinha de 18. Estava rodando um tempo atrás aí uma senhora, não esbelta, não bela, na praia do centro, com uma nádega avantajada e um micro biquíni. A mulher devia ter uns 70 anos e aquilo foi motivo de piada. Por que essa mulher virou chacota pública? Por quê? Porque ela não conseguiu se mover conforme o tempo, conforme a estação. Agora ela é uma senhora, não é mais uma garotinha. O fio dental não cabe nem para garotinha, quanto mais para uma senhora. Sabe, o sujeito de 50 anos quer ser garotão? É ridículo. Imagina eu com os 40, irmãos, começar a falar assim: ei, qual é, Mateus? Vou virar um palhaço. A gente tem que se mover conforme a coerência do tempo. Eu e o Marcelo estamos grisados, ponto. Ele está ficando velho, não tem por onde correr, cara. Está ficando velho. E a gente vai se adaptando conforme o tempo avança. Cada fase tem a sua beleza, tem o seu modus operandi, tem a sua maneira de se mover. Quarta razão pelas quais deixamos de frutificar: traumas do passado. Traumas do passado. Algumas pessoas, eu estava estudando também por que algumas pessoas são estéreis. E eu não sabia que traumas emocionais podem gerar esterilidade. Eu não sabia que altíssimos níveis de estresse podem gerar esterilidade. Tem pessoas que não frutificam porque são aprisionados a situações mal resolvidas do passado, mas que se agarram aquilo como tesouro particular. Vem cá, Mateus. Rapidinho. Vem cá dentro, rapidinho. No passado, o Denis fez um mal para o Mateus. Dá um empurrão nele. Fala assim: bobo feio, não gosto de você. Enfim, se você tivesse um barbão, deixa no filho dela. Ô, Mateus.
Oh Deus, eu profetizo uma barba bem cheia nesse menino, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma campanha para a barba do Mateus nascer, irmãos. Quando o Denis ofende o Mateus, segura aqui, Mateus. Ele pega essa ofensa e é algo que ele tem contra o Denis. Ele tem algo contra o Denis. Só que isso aqui faz mal para ele. Isso deixa ele menos feliz. Isso deixa ele menos produtivo. Isso deixa ele menos eficiente. E ele não consegue viver o novo de Deus. Vem cá, Rogério. O Denis representa a experiência do passado. Foi uma experiência ruim. Olha para a experiência ruim. Um tempo de dor, um tempo de vergonha, um tempo de humilhação. Mas aqui tem o novo de Deus. Por que você ficou velho e ficou novo, né? Enfim, mas é só uma interpretação. E o Mateus não consegue usufruir do novo, porque gato escaldado, como ele se frustrou numa amizade, ele não consegue usufruir de novas amizades, ele não consegue romper, ele não consegue ir além, ele não consegue ser feliz. E o Mateus passa uma vida inteira andando sozinho, vivendo relacionamentos superficiais, não consegue abrir o seu coração para viver um novo, porque ele está aprisionado ao passado. E alguém vira para ele e fala assim: Mateus, abre mão disso, segura. E ele não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão, mesmo sabendo que isso faz mal. Sabe o que é isso? É aquela micose que coça. Diego tem farmácia, né? E a pessoa tem o remédio para micose. Só que ela já ficou com a micose há tanto tempo que ela aprendeu a gostar da coceirinha. Me faz mal. Eu tenho que cobrir porque eu tenho vergonha. Mas eu já não consigo mais me imaginar vivendo sem essa coceirinha. Uma vez eu fiquei sabendo de uma pessoa que não botava remédio para piolho porque gostava da coceirinha. Higiene não era a maior virtude dessa pessoa, óbvio. Mas tem gente que se acostuma. Existe uma grande virtude no ser humano em nós sermos adaptáveis. Mas isso também é um perigo, porque nessa de sermos adaptáveis, tem pessoas que aprendem a viver com a infelicidade. Elas não aprendem a gostar, mas aprendem a se relacionar com a infelicidade. Aprendem a viver com o fracasso. Aprendem a viver com a solidão, embora odeiem. E a pessoa prefere passar uma vida inteira, segura, vivendo a dor, vivendo a esterilidade, vivendo a falta de frutos. É o crente, obrigado, uma salva de palmas para eles, queridos. É o crente que nunca mais conseguiu se entregar para a obra, porque lá atrás se decepcionou com alguém. É a pessoa que não consegue entrar em um relacionamento, porque lá atrás se frustrou. É a pessoa que não consegue confiar em Deus, porque lá atrás Deus disse não e frustrou as suas expectativas. E essas pessoas se tornaram estéreis, não por causa de um pecado necessariamente, mas por causa de um trauma ou de uma má experiência do passado. E essa pessoa ficou aprisionada lá. E toda estação vem uma nova folhagem. Antes do fruto vem a flor. Você não pode dar fruto se você não gera flor. E algumas pessoas abandonaram a beleza da vida por uma meia dúzia de experiências que foram ruins. Você é mais do que isso. Procure alguém e diga assim: você é mais do que isso. Deus tem mais para você. A vida não é só isso. Pessoas não frutificam porque não é estação de frutificar. Pessoas não frutificam porque não tem maturidade suficiente para frutificar. Crianças não geram filhos. Só um adulto pode gerar filhos. Pessoas não frutificam porque estão em uma terra incompatível com o propósito de Deus para elas. Não adianta você estar em um lugar que Deus não te colocou, isso não vai dar certo. Deus chamou o sujeito para pregar o evangelho. Imagina eu entrando no ministério de dança, irmãos, vai dar certo. Imagina eu fazendo, não vai dar certo. A Lana já está imaginando, eu sei que você imaginou na sua cabeça.
Não vai dar certo eu entrar no ministério de dança. Ricardo, de repente, maldade, não vai rolar. Não, pode ser aquela, né? Aquela negócio bem assim, né? Rogério, de repente dá certo, tem aquela carinha de New Kids on the Block, né? Mas não tem como, irmãos. Você não vai frutificar fora do lugar que Deus preparou para você. Pessoas param de frutificar e se tornam estéreis por causa de pendências do passado. Estudando, eu também descobri outras razões. Outra razão pela qual as pessoas se tornam estéreis. Por causa de enfermidades. Por causa de anomalias no seu corpo. Por causa de doenças. Existe uma doença chamada varicocele. É uma inflamação. Ela impede que o esperma curse o seu caminho normal. E essa pessoa é estéril, porque existe uma anomalia. Nesse caso, essa pessoa precisa passar por um especialista. No caso natural, medicações. O mais eficiente, uma cirurgia simplesinha, vai lá, desentope tudo, e o cara vai fazer filho igual o coelho. Mas a pessoa prefere passar a vida inteira na esterilidade, a se expor para um especialista, a passar por um tratamento. Tem pessoas que estão espiritualmente enfermas, estabeleceram pactos com demônios no passado, fizeram alianças que Deus não estava no negócio, entraram em relacionamentos sem a aprovação de Deus, e isso esterilizou a pessoa. E de novo, pelo terceiro domingo consecutivo, em uma mensagem, eu preciso falar da mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos. Ela gastara tudo o que tinha com medicamentos e médicos. Tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha, tudo o que tinha. Mas um dia ela ouve falar de Jesus. E no dia que ela ouve falar de Jesus, ela vai até Ele. E eu vou repetir pelo terceiro domingo consecutivo. A diferença daquela mulher para mim e para você é que ela não tinha ainda ouvido falar de Jesus. Diferente da gente que já ouviu. Existem alguns níveis de esterilidade que só Jesus pode resolver. São tumores, são enfermidades que não tratadas, além da esterilidade, pode se transformar em tumores que geram morte. Tem pessoas que já passaram o nível da esterilidade, já estão quase morrendo, e elas preferem morrer a vir até Jesus e falar: Senhor, sara-me, eu estou enfermo, eu estou estéril, há um tumor dentro de mim, rasga-me e cura-me, cura o meu interior, para que eu torne a dar frutos novamente. Cura-me, Senhor. Nesse estágio não há cura sem exposição. Nesse estágio, você não consegue se curar sozinho. Você precisa de um especialista, de um médico se for um caso físico, de Jesus se for um caso espiritual. Existem níveis aonde você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo para tudo, pastor. Sem Ele eu não posso fazer nada. É verdade. Mas tem coisas que não dependem dele, depende de você. Perdoar depende de você. Decidir crescer depende de você. Mas existem alguns níveis que já não depende mais de você. O seu trabalho é só se expor. É dele que vem a cura. O propósito do coração de Deus é que você seja frutífero. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi para que vocês possam ir e dar frutos. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas. Deus não criou ninguém para ser estéril fisicamente. Deus não criou ninguém para ser emocionalmente estéril.
o que é uma pessoa emocionalmente estéril. É uma pessoa que não consegue expressar amor, uma pessoa que não consegue expressar carinho, uma pessoa que não consegue dar uma palavra de ajuda a quem precisa, uma pessoa que não consegue dizer eu te amo, uma pessoa que não consegue dar um abraço em uma pessoa que prefere perder a sua história a ser um auxílio emocional, uma pessoa emocionalmente estéril. Tem pessoas que são financeiramente estéreis, tem pessoas que são espiritualmente estéreis, tem pessoas que são fisicamente estéreis. Eu não sei qual é a esterilidade que te assombra. Esse não é o propósito de Deus para a tua vida. Talvez ao longo dessa ministração você entendeu que a sua falta de frutificação é tempo de Deus, eu estou no processo. Talvez você entendeu que é porque lhe falta maturidade, você precisa decidir querer crescer. Talvez você não consegue percorrer mais o caminho do propósito, você até vive dos frutos do passado por causa de uma pendência. Talvez porque você esteja no lugar errado. Viver no lugar errado gera esterilidade. É quando o tempo de Deus para uma pessoa encerra e a pessoa não se toca. O evangelho em Jerusalém estava bombando, o tempo de ficar em Jerusalém acabou. Os frutos começaram a mudar, agora eles começaram a sofrer perseguição, veio morte, açoite, prisão. A estação mudou, verão, 45 graus, e o cara estava lá de sobretudo, com casaco. Quando a estação muda, o comportamento muda. Deus está te levando para um novo nível. Você precisa crescer, precisa parar de ser menino. Criança não gera fruto, criança não gera filho, criança não gera vida. É necessário crescer, é necessário permitir-se ser podado por Deus. Deus vai tirar algumas coisas de você. Entenda isso que eu estou te falando. Deus vai tirar algumas coisas de você para que você cresça, porque Ele te ama, é a poda. Deus vai tirar algumas coisas para que Ele possa multiplicar o que Ele te deu outrora. O sujeito teve bicicleta a vida inteira e chega alguém e fala assim: agora você tem 18 anos, agora é tempo de carro. Oh, glória a Deus, mas me dá a sua bicicleta. Não posso. São tantas emoções, são tantas histórias. A minha bicicletinha já foi pintada 1000 vezes, o pneu já foi reformado. Eu me lembro de cada tombo dessa bicicleta. Cara, veja bem, o tempo já foi. Eu tenho um carro para você, mas eu preciso que você me dê a sua bicicleta. Não dá para ter os dois? Não dá. Dá para ser maduro e imaturo? Não dá. Dá para ser adulto e criança? Não dá. Dá para ser frutífero e estéril? Não dá. Dá para ser santo e ímpio? Não dá. Dá para ser crente e mundano? Não dá. Você precisa se resolver. Você precisa decidir se lançar no novo de Deus, para que você volte a frutificar, ou para que você comece a frutificar. As estações mudam, o comportamento muda. Tem pessoas aprisionadas a uma experiência boa de 200 anos atrás. Foi bom para aquele tempo, foi bom para aquela época, mas hoje não funciona. Em 1997, a minha geração experimentou um grande avivamento. Nós experimentávamos o sobrenatural de Deus. Era cura de câncer, era gente sendo batizado com o Espírito Santo. E Deus começou a levantar profetas, dizendo que daquele meio Ele levantaria pastores e enviaria pastores. E da minha geração praticamente todos da minha época são pastores. Alguns até hoje estão presos à experiência daquela época, porque tempo bom era aquele. Uma vez alguém falou assim para mim: ô, tempo bom, igual aquele, eu acho que a gente não vive nunca mais. Eu falei: está repreendido. A glória da segunda casa será ainda maior do que a da primeira. O melhor de Deus está por vir. Para de contemplar o fruto do passado. Ele vai te podar para que você frutifique mais. Cerre os seus ouvidos para as vozes dos teus acusadores que te dizem: cadê teus frutos? Diga: quem determina o meu tempo de frutificar é o Senhor. Eu não lhe devo satisfação, é Ele quem me alistou para a batalha. Mudam-se as estações, mudam-se os comportamentos. É tempo de dar fruto, irmãos. O fruto é o amor revelado.
através da vida que a gente gera. Um homem e uma mulher se unem para gerar vida. Isso é fruto de amor. Um crente decide repartir a graça para multiplicar vidas. Isso é amor. Alguém decide melhorar a vida do outro através de palavras que vão ajudá-la. Isso é amor. O fruto é o amor que se manifesta nas múltiplas áreas da vida de uma pessoa. Encontro com Deus está chegando. E o Patrício falou assim para mim: pastor, quase ninguém quer ir trabalhar. Eu falei: Deus, tem pessoas que estão gostando de ser estéreis. Querido, vivemos um ano de poda, mas agora chegou o tempo de frutificar de novo, querido. E você faz parte do novo tempo de Deus para essa história, para essa igreja, para essa cidade, para esta geração, para esse local. Entra no teu quarto, pegue a sua espada, pegue o seu escudo, olhe para a sua armadura, sacode a poeira dela, entra dentro e fala: Senhor, eis-me aqui pronto para a batalha novamente. É como aqueles filmes de guerra, aonde o sujeito que já estava reformado em uma grande batalha, já grisalho, ele não tinha obrigação nenhuma, mas o seu senso de missão não permite que ele esteja na batalha sem fazer nada. E ele pega a sua farda antiga, a sua arma antiga, e ele chega lá e diga: soldado se apresentando, você não tem obrigação, eu tenho um compromisso com a minha pátria. A aposentadoria de soldado de Deus é a morte. Eu ouvi um pastor velhinho dizer isso: a aposentadoria de pastor é a morte. Pastor não tem aposentadoria, enquanto eu tiver vida eu vou pregar. Irmãos, eu estou desde os meus 17 anos pregando o Evangelho de Deus. O Ezequiel Teixeira, do Projeto Vida Nova de Irajá, morreu pregando. Eu falei: Deus, meu sonho. Moisés Malafaia, Ezequiel Teixeira está vivo, estou matando o pastor Jesus. Com todas as lutas, com todas as afrontas, com todas as falsas acusações. Essa semana eu e Patrícia, né, Patrícia? O diabo se levantou de uma maneira tão... Mas ele se levanta 7 vezes para cair. Ao passo que a palavra fala que se o crente cai 7 vezes ele se levanta. Apesar de todas as dores da caminhada, eu quero gastar todos os meus dias servindo a Deus. Eu não estou dizendo que quero gastar todos os meus dias sendo pastor deste lugar. Não estou preso a esse lugar. Não estou preso a essa cidade. Eu quero gastar todos os meus dias fazendo o que eu fui chamado para fazer. Servindo o meu Deus, servindo pessoas. Fala assim para o teu irmão: foi Ele quem te escolheu para frutificar. Se coloca de pé nessa hora. É tempo de você dar um basta na esterilidade que te assombra. Aqui comigo. Algumas pessoas chegaram aqui comigo. Algumas pessoas chegaram aqui nessa noite debaixo de uma forte acusação. Debaixo de uma forte... Depois entra lá no YouTube e ouve uma mensagem que eu trouxe chamada: Cara, qual é o teu problema? Essa mensagem vai agregar muito valor ao que você ouviu hoje. Muito. Te aconselho, ler, compartilhar, vai abençoar muito a tua vida e de outras pessoas. Existem momentos da vida que você olha e não falta gente para dizer: cara, Deus não te chamou. Você nem árvore é, você é um mato. Fala assim pro teu irmão: Ele te escolheu. É tempo de frutificar. É tempo de voltar para a batalha. Ele me podou, ok, beleza, glória a Deus. A flor precede o fruto. Estou falando agora igual o Ricardo, né? A flor precede o fruto. Né? Leandro, é tempo de... Tiagão, é tempo de botar essa barba, tirar a barba do molho. É tempo, querido. Viu, Fabão?
É tempo de gerar novos frutos, frutos diferentes. 2018 está chegando, irmãos. Fala sempre, irmão, 2018 vai ser o ano mais frutífero da sua vida. Fala, 2018 será o ano da frutificação. Dá glória a Deus! Glória a Deus! Porque depois da maturidade vem a frutificação! Oh! Diga, eis-me aqui, comece a glorificar o Senhor. Se você entendeu o que o Espírito disse à igreja, vai glorificando ao Senhor. Tu és o nosso defensor, é o Senhor que determina o nosso tempo. Vai falando com Deus, querido. Depois dessa mensagem, eu quero que você corra atrás do seu prejuízo. Vai lá, abra sua boca, dobra o seu joelho, vem para o altar, faz o que você quiser. Eu queria que os obreiros abaixassem a luz para que todos possam ficar um pouco mais à vontade. Eu quero que você fale com Deus. Senhor, eu abro mão dessa situação passada que tem atrasado a minha vida. Talvez você precise liberar um perdão, talvez você precise de libertação, talvez você só precise de paciência, talvez você precise mudar de lugar, mudar de posição, mudar de atividade. Talvez você precisa romper com algumas coisas. Talvez você precise estabelecer aliança. Tem gente andando sozinha e não consegue gerar fruto, porque a Bíblia fala que fora dele ninguém frutifica. Um galho solto da árvore não gera fruto. Para você gerar fruto, você tem que estar fundamentado em aliança. Aliança gera fruto. Eu quero ouvir nessa hora o som do clamor das vozes que sobem aos céus. Abra sua boca, querido. Abra sua boca. A liberdade nesse lugar. A liberdade nesse lugar. Se o Filho vos libertar, você será liberto de verdade. Se o Filho vos libertar, você será liberto de verdade. Se Jesus te libertar, você será liberto de verdade. Não aceite a condenação do diabo. O Senhor está fazendo algo novo no seu caminho. O Senhor está fazendo algo novo no seu caminho. Não ouça vozes de homens, ouça o Senhor. Talvez o que você precise é de uma cirurgia que remova um tumor que está te matando. Olha a solução. Ó Senhor, de ti